Vamos lá. Vamos continuar trazendo a pirâmide de Kelsen, tá? Tem algumas coisas que eu acho interessante a gente falar sobre a pirâmide de Kelsen, a sua disposição fundamental de normas, tá? É importante por demais entender o que são normas constitucionais originárias, o que são normas constitucionais derivadas, tá? As normas constitucionais, elas surgem, elas nascem de várias formas. Como eu disse lá atrás, no PCO, rapidamente, falando do poder constituinte originário, a gente tem as normas que nasceram junto com a Constituição, temos normas anteriores à Constituição, tá? E as normas constitucionais derivadas, certo? Elas são inseridas pelo poder constituinte derivado dentro de um processo legislativo, ok? Feito dentro da Câmara e do Senado, legal? Congresso Nacional, a junção dos dois, beleza? Então vamos lá. As normas constitucionais originárias, visto 88, nossa Constituição. Tudo que está antes de 88 e precisa ser utilizado na Constituição nova, ele vai surgir de um fenômeno chamado recepção. Uma norma constitucional originária, ela não pode ser declarada inconstitucional, certo? Ou ela é recepcionada ou não recepcionada pela nova Constituição, ok? Ela nunca tem o condão inconstitucional. Porém, o poder reformador, que traz nova inserção jurídica no patamar Constituição, que é uma emenda constitucional, que faz o quê? Emenda um determinado assunto. Nós temos N emendas constitucionais, beleza? Daqui a pouco eu vou citar a 45, que trouxe uma mudança muito grande nessa nossa pirâmide de Kelsen, ok? Então, as normas constitucionais derivadas, né, que é do Poder Constituinte Reformador, que é exercido pelo Congresso Nacional, que busca trazer novos entendimentos, fazer uma mutabilidade das regras para que a Constituição acompanhe a sociedade, beleza? Estou falando mudança efetiva. Eu citei uma palavra aqui que pode vir a confundir quem tiver um pouco mais de conhecimento, tá? Mutação constitucional é uma coisa totalmente diferente de poder constituinte derivado. Mutação constitucional é o texto original continua ali, só o entendimento por trás dele é que muda, beleza? Exemplo, direito das famílias com relação ao casamento. Antigamente o casamento era homem e mulher, hoje em dia não. Hoje em dia o casamento é amplo, todos os seres podem casar, humanos, claro. Tá ok? A lei não mudou, mas continua e o entendimento está ali. Isso é mutabilidade constitucional. Poder constituinte reformador derivado, ele tem o poder de criar uma emenda à Constituição, inserindo ou cortando algo que não seja mais interessante para aquela sociedade, beleza? Lembrando, dentro desse cortando, nós temos cláusulas pétreas, tá? O que são cláusulas pétreas? Vamos escrever. Cláusulas pétreas, pessoal. As cláusulas pétreas são vontades da Assembleia Constituinte originária, tá? E ela não pode ser dizimada, excluída, certo? Ela pode ser atenuado, seu poder, ou ampliado, mas expurgado na nossa Constituição, nunca, tá? Nunca, tá? Nós temos aqui, na Constituição de 88, deixa eu abrir aqui minha Constituição, a Constituição digital aqui, vamos lá. Vamos lá, nós temos as cláusulas pétreas que não podem ser expurgadas, tá? Que é o parágrafo 4º do artigo 60, tá? Forma federativa de Estado
O que é isso? O que é uma forma federativa de Estado? Antes, elas não podem ser expurgadas pelo poder reformador, não existe. O poder derivado, elas não podem riscar ela da Constituição, isso tem que continuar existindo. Tá? Pode diminuir a eficácia ou aumentar, como eu disse. Tá? Então vamos voltar aqui. O artigo 60, parágrafo 4º, ele traz a forma federativa de Estado. Nós somos uma federação, ao contrário dos Estados Unidos, que é uma confederação, certo? Poxa, Renato, qual a diferença de federação e confederação? Tá? Vamos lá, federação. Vamos colocar aqui na nossa Constituição, tá? Então, a confederação, os estados, eles têm soberania. Ou seja, Estados Unidos, o estado do Texas é soberano dentro das suas leis. Existe uma Constituição? Sim. Mas essa Constituição, ela não determina o espaço como determina dentro de uma federação. Tá? A federação tem a União Federal como titular da soberania de todos os estados, ao contrário da confederação. Beleza? Rapidamente, tranquilo, a gente tira esse ponto. Então, a forma federativa de Estado, ela não pode ser expurgada. Ela continua existindo. Um Estado brasileiro não pode ser soberano sozinho. A soma dos estados dentro de uma federação transfere suas titularidades ao poder central, que é a União Federal. Aí começa, caramba, direito de secessão, o que é isso? Lembra uma história do Rio Grande do Sul que queria se fazer independente, nós somos os melhores, nós produzimos, nós. Isso não pode. Isso é secessão, é abrir mão do pacto federativo. Não existe direito de secessão na nossa Constituição, ou seja, por quê? Porque é uma garantia da vontade daquele cara lá, ó, que fez no poder constituinte originário, que fez a Constituição. Isso é chamado de cláusula pétrea, não pode ser expurgado. Tá? Então estávamos na forma federativa de Estado. Tá? Voto direto, secreto, universal e periódico. Caramba, que é isso? Voto direto. Eu voto. Ninguém vota por mim. Beleza? Secreto. Não preciso de falar o meu voto, evitando o voto de cabresto. Universal, eu voto em quem eu quiser. Certo? E periódico, no nosso caso, de 4 em 4 anos. Tá? É vetada a separação dos poderes. A alteração da separação dos poderes. Tá? Como eu disse, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ok? Mudar isso, não dá. Tá? E os direitos e garantias individuais que a gente vai ver no artigo 5º. Tá? Então, essas são as cláusulas pétreas. Eu preferi falar agora porque a gente vai entrar, né, como foi proposto, na pirâmide de Kelsen. Então, para vocês terem uma ideia do que é uma norma constitucional originária e uma norma constitucional derivada, ok? Normas constitucionais originárias nunca poderão ser consideradas inconstitucionais, e entre elas não tem hierarquia. Elas não se batem, que é original é original. Existe recepção e não recepção. Constituição de 69 pode ser aquele artigo da Constituição de 69 pode ser considerado inconstitucional em detrimento a outro artigo que fala sobre o mesmo caso, só que de forma contrária? É inconstitucional? Não. Esse artigo ele não foi recepcionado pela nossa Constituição, porque elas têm o mesmo patamar, é Constituição. Alguns artigos da Constituição de 69 foram transferidos para a Constituição de 88, foram utilizados. E outros não, porque era demodê, não era interessante usar, não era mais a forma de pensamento, então eles não foram recepcionados. Ah, Renato, mas beleza, tranquilo, isso eu entendi. É recepcionado ou não recepcionado, eles estão no mesmo patamar. Mas e a emenda constitucional? Quando você emenda uma coisa, ela não vai para o mesmo patamar do que as leis constitucionais originárias? Vai. Só que
a emenda constitucional, por ser derivada, ela pode ser, sim, considerada inconstitucional. Beleza? Disse ao contrário do que uma norma original, a lei, a emenda que vem alterar a Constituição pode sim sofrer o processo de declaração de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade. E na forma difusa pode ser, por qualquer juiz, dita como inconstitucional. Ok? Interparte. Tá? Tudo bem. Continuando, tá? Um ponto interessante que eu queria citar aqui na minha colinha com vocês. Eu podia falar de Otto Bischoff, mas não é o caso, porque a teoria dele não é admitida aqui pra gente, tá? Ele fala de normas constitucionais e inconstitucionais, aí é muita loucura, não é o caso, tá? Então, já vamos começar a formar essa pirâmide. Olha o topo aí, o que a gente tem? Normas constitucionais, certo? Embaixo dela, no mesmo patamar, tá? Que é a nossa norma fundamental, nossos princípios, nossos baseadores do direito, tá? Muita gente não adota essa ponta da pirâmide aí como norma fundamental, mas norma fundamental é sinônimo de Constituição Federal, tá? Então, dentro da Constituição Federal, a gente sofre emendas do Poder Constitucional Constituinte Reformador. E a emenda 45, cara, a emenda 45 trouxe no ano de... Caramba, emenda 45 do ano de 2004, exatamente. Existiu uma nova possibilidade dentro do nosso ordenamento jurídico que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, ou seja, que versem sobre direitos humanos, certo? Aprovados em cada casa legislativa. O que é cada casa legislativa? Senado e Câmara dos Deputados, que formam o Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles se equivalem a emendas constitucionais. Porém, eles têm o mesmo status, porém é uma norma supralegal, ou seja, está acima da lei, mas está abaixo da Constituição, certo? A gente tem no topo aí, olha aí, a gente tem a norma fundamental, que é o mesmo sinônimo da nossa Constituição com o poder constituinte originário, é a norma fundamental, é o que veio antes, é o que está ali desde o início. Nós temos Tratado Internacional de Direitos Humanos, no mesmo nível da Constituição da República Federativa do Brasil, em conjunto, porém rapidamente acima das emendas constitucionais. Ok? Por que isso? Porque ela integra o bloco de constitucionalidade, certo? Esse rito especial, tá? Esse rito especial que é o bloco de constitucionalidade, ele, por se tratar de direitos humanos, ser um assunto tão sensível, ele foi colocado no topo, tá? E o ser que estiver lá futuramente normatizando ou fazendo a gestão das normas do legislativo, eles não podem denunciar esses artigos. O que é denúncia? Denúncia é quando eu quero sair de um contrato. Você faz uma denúncia contratual. Para quem? Para a polícia? Não. A denúncia, faz uma denúncia. Aviso prévio de 30 dias, a partir do mês que vem eu não quero mais continuar com o nosso contrato. Eu vou lá na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu fui signatário, e falo, eu não quero mais, eu não participo mais desse nosso acordo aí em direitos humanos. Não pode, ele é imune à denúncia, tá? Pelo Estado brasileiro, tá? É interessante falar que o primeiro tratado que apareceu aí no nosso artigo 5º, parágrafo 3º, deixa eu abrir aqui,
Pessoal, isso aqui não é para ter de cabeça não, tá? Tá aqui é para consultar, beleza? Ah, lá o Renato não sabe nada, não é que eu não sei nada não. É porque isso aqui é feito para consulta. A gente, por acaso, tem uma coisa ou outra na cabeça, mas a consulta tá aqui. Não vamos ocupar nosso HDzinho aqui com letra de lei, ok? Então, realmente, artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos de membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, quem deu causa a isso, tá? Quem deu causa a isso foi o primeiro tratado a ser aceito pelo Brasil dessa forma, tá? Foi a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Essa daí foi o nosso start aí numa inserção mundial, assegurando a todas as pessoas ali com deficiência que elas têm um direito constitucional de exigir não só o respeito, né, mas que sejam observadas as suas especificidades na vida, né? Tudo bem, vamos lá. Tem um professor chamado Valério Mazzoli, acho que é Valério Mazzuoli. Ele tem uma produção normativa, ele defende, né, um tipo de controle de uma produção normativa doméstica, tá? É o controle, deixa eu ver aqui na minha cola, convencionalidade das leis, tá? Então, como as leis internas estão sujeitas a um duplo processo de compatibilização vertical, o que é isso? A lei está aqui, a Constituição está aqui, certo? Ela deve obedecer os comandos previstos aonde? Aqui, ó, certo? E ainda previsto nos tratados internacionais, porque colocou aqui o tratado internacional aqui, ok? Então, nenhuma lei infraconstitucional. O que é infra? A gente falou de supra. Supraconstitucional é a emenda, são os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. E o que é infraconstitucional? É tudo aquilo que está abaixo da norma constitucional. São leis, decretos, blá, 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 blá. Mas vamos nos ater a leis, estrito senso aqui, para que a gente consiga pensar grande, beleza? Lei complementar e lei ordinária, que se choca com uma norma que versa sobre direitos humanos. Ela é tratada como inconstitucional, da mesma forma se estivesse desdizendo a Constituição, ok? Tem alguns entendimentos doutrinários que eu anotei aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Leis federais, estaduais, distritais, municipais possuem o mesmo nível hierárquico, tá? Um eventual conflito entre lei federal e estadual ou entre lei estadual e municipal não será resolvido por um critério hierárquico, tá, ok? Vai ser há uma solução de competência. A gente viu isso muito no Covid. A gente viu isso exatamente no Covid. É o grau hierárquico, competência. Quem tem competência para legislar sobre saúde local? O que é saúde local? É saúde municipal. Quem é municipal? Quem pode legislar sobre saúde estadual? É o Estado, mas e a federação quer legislar no Estado e no município? Pode? Não. Competência concorrente. A gente resolve conflitos de leis, lei ordinária e lei complementar federal, em leis estaduais e municipais, dessa forma. Quem é competente para legislar? Certo? Sobre saúde, foi dito, o STF disse todos podem legislar. Todos. Porque é interesse local de cada um. Você não mora no estado, você não mora na federação, você mora no município. Você é regido por um prefeito.
Nossa, mas ele é a letra máxima do executivo? Não, não é, porque a gente tem um presidente, a gente tem todo um aparato de poderes constitucionais que regem a nossa vida, inclusive local. Tá? Então, isso daí nessa ótica, a lei municipal ela pode sim prevalecer em detrimento de uma lei federal. Elas estão no mesmo patamar, é tudo lei, beleza? Não errem, tá? Constituição. Para quem não sabe, nós temos muitas constituições. Qual é a constituição que está nesse topo aqui da pirâmide de Kelsen? É a Constituição Federal. Mas nós temos Constituição do Estado do Rio de Janeiro, inclusive vocês vão ter que ler aí para o seu concurso. Vocês têm a Lei Orgânica dos municípios, tá? E aí? A Constituição do Estado fala batata, a Constituição Federal fala cenoura. Quem leva essa briga? E aí? Quem leva a briga? Constituição Federal. A Constituição Estadual, ela tem o princípio da simetria. Ela pode transcrever o que a Constituição fala. No que ela for silente, ele pode tratar até que a Constituição Federal não regule. Quando a Constituição Federal regular, beleza? Esse artigo lá de baixo vai ser revogado. Se falar o contrário, vai embora da Constituição Estadual e da Lei Orgânica. Quem manda é a Constituição. Beleza? Tá? Outro ponto. Eu ia falar de lei complementar e lei ordinária, mas como eu disse, é só o quórum. Tá? É mais difícil a lei complementar é mais dificultosa de ser votada e aprovada, porque ela tem que ter um quórum maior do que a lei ordinária. Por exemplo, direito tributário só pode ser legislado com lei complementar, lei ordinária não pode. Tá? Então, é isso. É mais dificultoso porque é um assunto mais sensível. Ok? Isso aqui não tem necessidade. Vamos lá. Regimento dos tribunais, vocês não precisam. Regimento das câmaras, das casas legislativas. Então, só para entender ali que a gente vai citar de leis, eu vou citar assim, tá? Os regimentos dos tribunais, eles são considerados normas primárias, assim como os regimentos das casas legislativas. Eles têm equiparação à lei ordinária, beleza? Só para saber, porque a gente vai colocar no gráfico aí a pirâmide de Kelsen. Vamos lá? Vamos lá? Vou dar um pause aqui e vou trazer ela para vocês, tá?